Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a este podcast. Eu sou a Kelly Passos e para mim, é uma honra estar aqui hoje, porque é um episódio super especial que marca o lançamento desse estúdio maravilhoso aqui na Avenida Paulista, que eu tenho certeza que vai ser cenário para muitas, muitas histórias incríveis, gente. Inclusive, se vocês ouvirem uma ambulância passar, já sabe, esse é o charme da Avenida Paulista, né? Estamos aqui no meio do mundo acontecendo e essa conversa vai ser muito, muito legal. E para essa estreia maravilhosa, meu convidado especial não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que Reinaldo Passadori. Ele que é CEO da Passadori Comunicação, professor de oratória, mentor, já treinou mais de 120 mil pessoas no instituto dele, uma das maiores referências em comunicação verbal no país. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigado, Kelly. Prazer estar com você e com as pessoas que estão tendo a oportunidade, né? Eu penso que o privilégio de nos ver nesse momento, porque é um momento no qual nós vamos falar um pouquinho sobre toda essa trajetória que fez com que nós chegássemos até aqui, nesse momento do lançamento mesmo do nosso estúdio, que é mais um passo de tantos outros, né, que a gente deu ao longo dessa jornada. Perfeito. Bom, como hoje o episódio é especial, eu queria que você contasse desde o comecinho a história da Passadori, né, que eu vejo que se confunde, se mistura aí com a sua história de vida pessoal. Como foi montar tudo isso, Reinaldo? Eu penso que tem uma história para contar no início. Tivemos uma oportunidade durante um certo tempo, já que nosso trabalho também é preparar pessoas para serem palestrantes. Tivemos o privilégio de ter a Virna Dantes Dias, que fez um trabalho quando ela estava se preparando para ser palestrante. E assim, depois de toda uma formação, conseguimos que ela fosse fazer uma palestra em Manaus, num evento chamado Encontro de Notáveis. Tinha uma amiga que cuidava desse evento lá em Manaus. E a Virna foi convidada. Falei sobre a Virna, o pessoal, nossa, adorou a Virna, campeã mundial, né, do vôlei. E assim, então a Virna foi convidada. Depois de toda preparada, a Virna chegou lá. Imagina assim, um auditório com 1.000 pessoas, lá no centro de convenções lá da TV Globo de Manaus, num espaço bastante grande, claro, 1.000 pessoas. E ela então foi uniformizada, uniforme de jogadora, né, com uniforme e com uma bola na mão, de vôlei. Ela entrou, todo mundo aplaudindo, ela esperou aquele silêncio, agora isso aqui começou, bom, gente, vamos brincar um pouco, tal. Então, o que ela fez? Ela pegou e jogou a bola, assim, olha, vamos tomar cuidado para não jogar muito alto, luz, iluminação, não, devagarzinho, vamos jogando a bola, brincar um pouquinho com comedimento dentro do nosso espaço. Então, a pessoa passando a bola aqui e ali, tal, bola de vôlei, tal. Depois de 2 minutos, ela deixou passar todo mundo, onde é que está a bola, onde é que está a bola? Da pouco ela, então, pareceu, eu queria brincar um pouco também, por favor. E aí foram passando a bola, ela chegou na mão dela, ela parou. Esperou ficar um silêncio. Da pouco, ela nesse silêncio falou assim, com esse instrumento de trabalho, eu consegui ser campeã do mundo. Eu consegui ser, né, campeã olímpica. E trouxe, né, medalha de ouro para o Brasil. Então, esse instrumento de trabalho fez com que eu fosse campeã. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Porque não importa qualquer que seja o seu instrumento de trabalho, o que importa é você criar condições para que você possa chegar lá. E todo esse trabalho que eu fiz, e vim preparar aqui para vocês e mostrar, é de que maneira você pode, qualquer que seja o seu instrumento de trabalho, chegar lá no seu objetivo. Então, com essa pequena história, que foi fantástica, claro, foi muito aplaudida, depois contou cenas lá emocionantes, de derrotas, momentos de tristeza, momentos de alegria, de euforia, mostrando vídeos lá de campeão, de celebração, sendo lá, chorando, né, porque estava recebendo a medalha, aquela bandeira subindo com o hino nacional brasileiro, aquele orgulho de ser brasileira. Enfim, toda essa história que a Virna contou. Mas a resposta a essa pergunta, mais ou menos, tem um pouco a ver com essa história. Aqui, com esse instrumento de trabalho, que é o nosso trabalho em termos de cursos de comunicação, curso de oratória, conseguimos, né, e estamos conseguindo realizar esse trabalho para muito mais pessoas, ampliando agora os nossos horizontes com mídia digital, de outras formas também, que é ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, a partir do desenvolvimento da sua habilidade de comunicação. Então, toda a nossa trajetória culmina nesse ponto, que é o nosso grande objetivo, que é a nossa meta, que é particularmente o meu propósito de vida. A história, ela tem lá, assim, desde pequeno, sempre fui um apaixonado. Acho que o ingrediente paixão,
tem a ver com o processo da comunicação, tem a ver com o seu objetivo de vida. Se você não tem paixão por aquilo que você faz, esqueça. Porque a paixão é aquela grande mola propulsora que faz com que nós acordemos de manhã todos os dias e passemos assim os nossos perrengues, as nossas dificuldades e irmos à luta, superando dificuldades, celebrando as vitórias e agradecendo a cada dia a oportunidade de um pequeno passo nessa direção do sucesso e do progresso. Então, desde cedo, ganhava as minhas notas de português com aulas de leitura. Depois, teve uma época que eu estudei no seminário de padres e também estive lá a oportunidade de participar de muitas missas. Então, eu gostava de ler lá na frente. Onde os meus colegas fugiam, eu ia, né, e ler lá na frente. Depois, saí do colégio, não tinha, na verdade, vocação. Descobriram isso, eu também descobri que não tinha, para ser padre. E depois, voltei para a escola. Então, quem é que apresentava os trabalhos escolares? Aquele que tomava iniciativa, levantava a mãozinha, era eu. Então, eu levantava a minha mão, fazia a apresentação de trabalhos escolares, fui representante da sala. E desde aquela época havia os festivais de música popular brasileira. Meu colégio tinha muitas músicas, muitos alunos envolvidos com esse sistema de festivais. Quem é que apresentava os festivais? Eu. E assim foi ao longo da minha vida. Sempre um apaixonado por comunicação. Depois me tornei lá mestre de cerimônias, depois, enfim, me tornei um palestrante e montei a minha escola. Tive a oportunidade de estudar com o grande mestre da oratória aqui no Brasil, que foi o professor Oswaldo Melantônio, que infelizmente não está mais com a gente. Mas foi o grande, assim, aquele grande mestre, aquele grande ídolo que me impulsionou, inclusive, para eu seguir a minha jornada e ser um professor também de oratória. E assim foi. Foi, então, há 38 anos que começamos essa jornada, exatamente nesta sala onde estamos inaugurando nosso estúdio. Foi exatamente aqui que eu comecei essa jornada. E daqui nós tivemos a oportunidade, como você disse no início da minha apresentação, de treinar mais de 120 mil pessoas. Não é treinar, trabalhar no processo de conscientização, desenvolvimento, de autoconhecimento, de cada pessoa tem uma realidade. Então, ajudando as pessoas a que dessem um passo de qualidade no aprimoramento dessa habilidade. Porque comunicação, entenda que é assim, a maneira pela qual a pessoa tem para mostrar ao mundo quem ela é, o que ela pensa e o que ela sente. Sempre nutrido por paixão. E, claro, ao longo dessa história tem muitos momentos de dificuldades, momentos de sucesso, momentos de celebração, momentos que a gente pensou em parar, nossa, mercado, dificuldades, concorrência, etc. Mas tem aquela veia empreendedora que fez com que a gente sempre seguisse adiante com muita fé e, graças a Deus, nunca paramos. Rinaldo, em 38 anos, o universo da comunicação, ele mudou muito. Nos últimos 10 anos, ele mudou demais. Quem passa por 38 na comunicação já viu esse mundo girar muitas vezes, né? Como que você conseguiu manter essa estrutura e se reinventando ao longo desses anos todos? Você falou uma palavrinha mágica, né? Voltando à Virna, né? Ela sempre se reinventava, aprendia novas técnicas, novas jogadas, treinava, praticava uma jogada diferente. E da mesma maneira, nós aqui, sempre reinventando. Então, sempre estive atento para estar na vanguarda. Aquilo que ia acontecer aqui, eu já tinha uma ideia do que ia acontecer 2 anos antes. Sempre participei de maior evento de treinamento que tem no mundo, que é a chamada ASTD, depois ficou ATD, que é assim, a Association by Training and Development, nos Estados Unidos. Então, todo ano, inclusive hoje ainda tem todo ano, um evento que é o maior evento de treinamento, que congrega profissionais de treinamento do mundo inteiro, trazendo novidades, tendências, perspectivas do que está acontecendo. Hoje, com o advento da internet, com muito mais facilidade, então, as coisas acontecem mais rapidamente. Mas antes as coisas aconteciam lá, depois 2 anos é que seriam implementadas aqui. Só que eu trazia muitas novidades na minha bagagem, adaptava e também muito criativo. Então, sempre estudei muito, tanto que recentemente fiz um mestrado em neuromarketing, tanto que fiz recentemente um trabalho, hoje sou professor da FIPECAF, que é vinculada à USP para gestão tributária, em curso de pós-graduação, sempre desenvolvendo trabalho de comunicação. E assim, hoje sou mentor para altos executivos, CEOs, presidentes, né, de organizações e todo um trabalho, hoje também como palestrante, fazendo palestras para muitas empresas, eventos, congressos, seminários, me colocando sempre na vanguarda como um dos principais nomes nesse contexto, nesse segmento. Tive a oportunidade de escrever vários livros, sempre fruto de experiência prática e assim acompanhando as tendências e as modificações. Tanto que nós passamos a ser copiados. Pessoas que hoje são professores de oratória foram nossos alunos. E com muita honra, com muito orgulho. E que bom, né? Que bom, né? São as sementes que você foi plantando, né? Então tem isso também, né? Muitas pessoas que estão hoje no mercado até põem lá assim até com orgulho. Não, foi aluna do professor
o aluno do professor passador e tal, com quem tive a oportunidade de ingressar nesse caminho. E cada um depois desenvolve as suas próprias tendências e habilidades. Mas, assim, hoje estamos, assim, também com muitas novidades em termos de comunicação não violenta, hoje todo um processo de humanização, a importância da comunicação na liderança, a importância da comunicação, storytelling, que é todo um processo de contação de histórias, que é muito mais do que apenas contar uma história, tem métodos, sistemas para encantar e envolver as pessoas a partir das histórias, metáforas, exemplos, e cada vez mais as pessoas precisando desenvolver essa habilidade. Agora, voltando à sua pergunta, ao longo desse tempo, Kelly, uma coisa que aconteceu assim, os problemas são relativamente os mesmos. Da mesma maneira que há exatos 38 anos as pessoas tinham medo de falar em público, tinham dificuldades na estruturação do pensamento, dificuldades relacionadas à voz, dificuldades relacionadas ao uso da expressão corporal, do gesto, expressão facial, postura, elegância, são as mesmas dificuldades que nós encontramos nos jovens, nos alunos, nos executivos. Tanto que esse trabalho que tenho feito com altos executivos, normalmente quando a pessoa ganha uma nova possibilidade, assume uma nova função na organização ou uma nova possibilidade de crescimento e ascensão, juntamente com essa promoção, são exigidas novas competências, novas habilidades. Aí normalmente se esbarram nas dificuldades de comunicação diante de um público, por exemplo. Medo de falar em público, tem pessoas que falam depressa demais, há aquelas pessoas que falam devagar demais, há pessoas que têm dificuldades de dicção, pessoas com dificuldades na estruturação, na roteirização, na preparação de uma apresentação. E os problemas, obviamente, são basicamente os mesmos. Claro que há muita tecnologia hoje, em função de internet. Hoje você, em qualquer site, consegue lá fazer um bom trabalho em PowerPoint, numa mídia digital. Facilitou a vida de muita gente. Mas os problemas relacionados a atitudes e comportamentos são relativamente os mesmos. As ferramentas mudam, né? Mas a gente que é da comunicação, a gente percebe que é exatamente isso. Os problemas continuam os mesmos. Tenho duas perguntinhas aqui para falar, mas aqui eu tô assim apaixonada aqui por essa pilinha que tá aqui comigo, gente, que assim, o Reinaldo tem várias publicações, tem algumas delas aqui comigo, que é Quem não comunica não lidera, Comunicação essencial, Media Training e esse aqui que é o meu preferido, que é As 7 Dimensões da Comunicação Verbal. Eu tenho esse livro, ele é maravilhoso, eu diria que ele é transformador, porque ele traz ele é muito mais do que um livro de auxílio empresarial, corporativo, ele pega profundo, assim, acho que muito dessa questão da dimensões. Eu queria falar das suas inspirações para você poder ter escrito esse livro e por que você fez esse livro dessa maneira. Os livros, na verdade, eles são consequência de todo um trabalho desenvolvido por milhares e milhares de horas, aula em sala de treinamento com milhares e milhares de pessoas. Então, o que acontece? É como se aqui fôssemos um instituto de beleza, ou uma enfermaria, um hospital, onde nós ajudamos as pessoas a resolverem seus problemas, que não são problemas de saúde, mas são problemas que impedem que ela mostre o seu potencial, que cresça, que se desenvolva. E as pessoas trouxeram aqui as suas limitações, os seus problemas, os seus traumas. E aqui nós, de um jeito ou de outro, com cuidado, com muito amor no coração, com muita paciência, fomos ajudando as pessoas no processo de autoconhecimento, definição clara de objetivos, para que ela pudesse sair de um ponto A para atingir um ponto B. E nessa trajetória, as pessoas ficavam muito felizes. Pegar um exemplo, gosto de exemplo porque os exemplos eles nos ajudam a entender alguma coisa muitas vezes complexa. Tivemos aqui um exemplo que foi um professor da GV, aqui perto, veio fazer um curso com a gente. Lecionava na GV já há 10 anos. E, enfim, era um professor catedrático, muito culto, tinha toda a matéria, era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Imaginei, poxa vida, o que vem fazer um professor da GV aqui num curso de oratória, num curso de comunicação? Ele vem ensinar, na verdade, né? Com tanta bagagem que deve ter amealhado ao longo de toda a sua jornada. Só que depois de uma primeira apresentação, nosso trabalho é muito prático, tem gravações em vídeo, análise de gravações, é toda uma dinâmica. Não é um trabalho que você vai transformar comportamentos e atitudes, não pode ser teórico. Então é vivência, a pessoa põe a mão na massa, aqui vira um laboratório, agora o estúdio vai ser outro laboratório no outro patamar. Então, depois de uma primeira gravação, já sabia o porquê esse professor estava aqui. Muito embora culto, com muita experiência de vida e profissional na sua matéria, na sua especialidade, mas falava de forma linear.
e falava assim, sabe que os alunos vêm com muito sono, eles trabalham o dia inteiro, na verdade eles dormiam na sala. Não dormiam porque estavam com sono, dormiam porque ele era um verdadeiro sonífero, na verdade. Aí trabalhei com ele o quê? Claro, a partir de outros detalhes, mas especificamente voz. Variações de volume, tonalidade, velocidade, pausa. Começou a perceber o quão é bonita a comunicação em estado de arte. Dar beleza à fala, expressar as emoções. Adorei essa frase. Fazer pontos. Ou seja, na medida que então ele foi percebendo isso, começou a contar histórias, e as histórias começaram a ficar interessantes. Ele começou a despertar interesse nas pessoas, fazendo variações de voz, dando destaque, como eu fiz agora com a palavra destaque, às palavras ou às frases. E aí a sua fala ganhou vida. Então não era só o que falar, mas como falar. Aí ele percebeu que isso mudou a vida dele. Percebeu? Não, mudou a vida dele. Porque depois de 10 anos, pela primeira vez, ele foi convidado para ser o paraninfo das turmas. Então, eu usei isso como exemplo para dizer assim, quanto aprendizado, talvez o maior beneficiário de toda essa história fui eu. Porque a cada pessoa que trazia uma dificuldade, muito embora nem sempre soubesse lidar, ou eram problemas relacionados à voz, ou eram problemas relacionados ao corpo, à expressão facial, à postura, à elegância, ou à palavra que a pessoa falava, porque a palavra carrega energia. Às vezes pessoas pensam, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Peraí, vamos mudar esse disco primeiro, vamos mudar esse discurso, porque o resto é consequência da sua atitude diante da sua possibilidade. Então a pessoa começava a perceber que na medida que ela se valorizava, começava a se olhar no espelho de um jeito diferente, ela começava a ter mais confiança, mais autoconfiança. Então trabalhamos com autoestima, com autopercepção, com automóvel, costumo brincar, né? Porque tem a ver com a autopercepção do seu real valor. E nesse sentido, então, fui percebendo que essas carências todas, eu fui anotando todas elas, e então eu tinha um mapa de todas as dificuldades comuns que eu havia juntado. E outras que eu sabia também pela própria experiência, e fui separando isso em estacas, em pontos, em steps diferentes. Tanto que eu falei, eu tenho que fazer um trabalho de comunicação que abarca praticamente todas as características e os problemas relacionados à comunicação. Foi aí que nasceu esse livro, que assim, muitas pessoas adoram, como você falou, porque não é um livro técnico, didático, pedagógico, para a pessoa então fazer, faz assim, faz assado, levanta a mão em tal nível, faz um gesto assim, assim, não é isso. É muito mais do que isso. É um trabalho que aprofunda mesmo, ajuda as pessoas a fazer um mergulho dentro delas mesmas e perceberem habilidades que elas já possuem e perceberem também gaps, aquilo que precisa ser desenvolvido. Então, com base nos problemas, nas limitações das pessoas, é que foi nascendo esse trabalho, que as pessoas hoje, eu fico feliz quando falam, um trabalho maravilhoso, quando você elogia assim, eu fico feliz porque, poxa vida, a gente fez um esforço muito grande, foram milhares de pessoas que estão contidas nesse livro, nessa experiência. E assim, então, nasceram as dimensões da comunicação, que são a comunicação na dimensão intrapessoal, que é a comunicação que a pessoa faz consigo mesma. Depois, a comunicação interpessoal, que é a percepção do outro, a necessidade da flexibilidade, da aceitação do outro, de um ajuste em relação a outro tipo de pessoa. E cada pessoa tem um jeito diferente de ser no mundo. A outra dimensão tem a ver com a voz, a dimensão vocal. Esse exemplo que eu dei do professor da GV, que é assim, como trabalhar a voz, dicção, variações de volume, tonalidade, pausas, dar vida, fala, expressar as emoções. Também outra dimensão é a parte gestual, a parte corporal, aparência, elegância, estilo, gestos, mãos, braços, olhar, expressão facial, todos esses elementos vinculados ao nosso corpo, que fala o tempo todo. A outra dimensão é a dimensão técnica. Hoje, ainda mais no advento de toda a internet, parafernália eletrônica, enfim, toda a estrutura que faz com que nós estejamos preparados para lidar com todas essas novidades, que nos exige também um preparo técnico em relação a isso. Outra dimensão, a penúltima dimensão intelectual, que tem a ver com gramática, tem a ver com pausas, com vocabulário, tem a ver com organização das ideias, como começar, desenvolver e terminar uma apresentação, uma aula, uma venda, uma negociação. E também, por último, a comunicação na dimensão espiritual, que trata de valores, que trata de essência de cada um, que trata, enfim, de um processo muito mais aprofundado, que tem a ver com que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa você tem, o seu caráter, qual é o seu código de honra que você utiliza para direcionar a sua vida, fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Então, essa experiência prática que foi traduzida nos livros que eu tive a oportunidade, eu diria, por que não, prazer de escrever. Ai, Reinaldo. Ai, sabe quando você parece encontra um colega seu que você conhece há muitos anos e você fala que bom que a gente se reencontrou, porque eu, como profissional da comunicação, eu atuo exatamente nesses estágios.
Aproveitando que você falou nisso, a Kelly, essa pessoa que chega na vida da gente, entra pela porta da frente, né? Sem bater, vai ocupando espaço, né? Então, aquela assim, amor à primeira vista, eu acho que é por aí a história. Porque a Kelly chega e com toda essa estrutura, com todo esse conhecimento, com todo esse jeitinho dela, daí apoio foi ocupando espaço, e aqui foi a pessoa que eu tive o prazer, o privilégio de convidar para bater papo nessa inauguração aqui do nosso estúdio. Então, olha só que prazer que eu tenho em trazer a Kelly Passos para esse momento tão importante para a nossa jornada, para a nossa história. Muito mesmo. Eu que agradeço, por você estar aqui Reinaldo. com a gente. Eu estou muito feliz de fazer parte desse seu projeto e estar aqui nesse momento super especial e falar da sua obra, né? Eu lendo o livro, vinha sempre uma pergunta na minha cabeça. Como que o Reinaldo chegou nessa conclusão de que a gente precisa trabalhar tão profundamente a estrutura? Porque eu penso assim também, Reinaldo, mas se você me perguntar de onde me vem essa inspiração, eu ainda não sei te responder. Então, eu queria que você respondesse por nós dois. De onde veio essa sua clareza de que a comunicação, na essência, ela é a comunicação verdadeira? Tudo começou com a paixão primeiro, né? Um gosto especial, porque entendia sempre, eu admirava aquelas pessoas, aqueles professores que davam aulas e, nossa, você podia até não gostar da matéria, mas você passava a gostar da matéria por causa do professor. Tinha o professor Paulo Palumbo, que é um do meu lá, isso aí estudou lá no ginásio, olha, isso aí faz tempo, né? Não vou falar tanto tempo, senão o pessoal começa a fazer conta para ver a idade. Mas o professor Paulo Palumbo foi um desses grandes inspiradores que me ajudaram lá atrás a entender o quão é importante a comunicação. Era uma pessoa que tinha toda uma amorosidade, todo um jeito de lidar, todo um cuidado. E assim passei a gostar de português por causa do professor Paulo Palumbo. Não sei dele hoje mais, mas tive o prazer quando tivemos uma premiação, que foi aqui na Câmara Municipal de São Paulo, recebemos a medalha Anchieta. Se fôssemos de outra cidade, nós receberíamos a chave da cidade, né? Sendo homenageados como cidadão paulistano. Como eu sou cidadão paulistano, recebi essa medalha Anchieta, que é equivalente à chave da cidade, ou a cidadão paulistano. E tive o prazer de convidar o professor Paulo Palumbo. Ele chorou no dia que eu fiz a ele, diretamente um agradecimento por ter sido essa pessoa que me inspirou, me ajudou tanto nessa jornada. Mas eu penso que tem um outro lado que é muito mais profundo que isso. Eu penso que é uma conexão com uma inspiração que vem de cima, do alto. Porque, entenda assim, nós existimos em função da comunicação. Você aprendeu tudo que você sabe porque alguém comunicou alguma coisa para você, ou você fez perguntas para perguntar o que você queria saber. Você mostrou o seu potencial, o seu talento, a sua habilidade, porque você se comunicou, o seu corpo comunicou, o seu gesto comunicou alguma coisa. Então, a comunicação está permeando toda a nossa estrutura de evolução como seres humanos, como espécie, até na nossa civilização. Ao longo da história da humanidade, a humanidade cresceu e evoluiu por causa da comunicação. Começando lá com os nossos antepassados, que faziam desenhos lá nas paredes das cavernas, ou que de alguma maneira se comunicavam, olha, tem um perigo lá, aquele bicho lá te come se você não tomar cuidado, tal. Os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam em casa quer dizer, nas cavernas, cuidando dos filhos, etc. E esperando os maridos chegarem com as caças para se alimentar, enfim, toda uma história da nossa comunicação ao longo da história da humanidade. Então, no meu entendimento, é a comunicação que nutre, que move o mundo. E detalhe, quanto mais uma pessoa adquire a sua habilidade, ou aprimora a sua habilidade de comunicação, mais ela amplia o seu poder de influência sobre outras pessoas. Só que um ponto que eu julgo importante é assim, que nós, infelizmente, não podemos dar a direção da comunicação, porque a direção vai da índole, da essência, da formação moral e de valores da própria pessoa, porque a comunicação ela pode construir, mas também ela pode destruir. Já visto que tivemos aí tantos líderes que fizeram tantos estragos na humanidade, na história da humanidade, e tantas pessoas que edificaram, né, os líderes religiosos, falamos em talvez o maior dos comunicadores de toda a história da humanidade, que foi Jesus Cristo, ou grandes líderes, né, da filosofia que veio antes de Cristo, inclusive, que até os nossos dias deixam o seu legado, porque souberam comunicar, souberam transmitir uma ideia, souberam nos cutucar, fustigar a inteligência, nos gerar a possibilidade de pensar. E como você falou, para o mal também, né? Hitler era um excelente comunicador.
Ele era um maravilhoso comunicador. Não precisa ir tão longe, mas assim, praticamente nós temos aqui alguns bons exemplos. Alguns bons na políticos política, exemplares de excelência em comunicação, que a gente pode considerar até como fenômenos, mas que, infelizmente, acabam não trabalhando, né, 100% para o bem. Eu penso que, assim, nesse sentido, assim, eu penso que a grande missão de quem se comunica de fato é servir. Eu penso que estar a serviço da humanidade, a serviço das pessoas e para o bem comum, talvez seja a nossa grande dádiva, né? De se há alguém superior dentre vós, até uma frase bíblica que eu gosto de repetir, que seja para servir. Servir no sentido mais amplo da palavra, não no sentido subserviente, mas no sentido de ajudar, apoiar, contribuir, colaborar. E o nosso trabalho, a nossa missão tem a ver com isso. Apoiar as pessoas no seu processo de autoconhecimento e transformação pessoal. E sabe, eu acho fantástico esse pensamento, porque quase todas as pessoas, né, que conseguem desbloquear a comunicação em si, ela flui de uma maneira natural, ela tem esse chamado do servir, do falar. E eu acho que isso está super conectado com o aumento do mercado de palestrantes, né, no Brasil e no mundo. Muitas pessoas estão buscando, eu acho que o mercado de palestras hoje é um mercado extremamente promissor e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, Sim. Só que você tem muito mais conhecimento do que eu. Me fala como que é esse mercado hoje, como que as pessoas estão chegando nele? Primeiro assim, quantas pessoas há com potencial, capacidade, tem toda uma bagagem, toda uma estrutura, uma trajetória de vida, que fizeram com que ela amealhasse tanto conhecimento, aprendesse tanto. E se vamos considerar assim um executivo numa organização que eventualmente num certo momento ou é aposentado, se aposenta, perde o emprego, está lá o seu salário talvez 50, 60 mil reais, no nível aí, talvez até salários mais elevados, não importa o valor, mas que tem assim um alto padrão de vida, uma ótima qualidade de vida. E quando sai do mercado de trabalho, por idade ou por alguma outra razão, dificilmente consegue uma recolocação no mesmo patamar salarial que havia até então. E às vezes consegue alguma recolocação, se a pessoa de fato for uma pessoa notável, tiver talvez uma boa bagagem, mas dificilmente ela vai conseguir uma reposição. E outra, quantas pessoas há que têm um potencial grande, que pode ajudar outras pessoas, não precisa sair do emprego nem nada, pode contribuir com as pessoas, mesmo trabalhando numa organização, e talvez em congressos, seminários, eventos, dando aulas em faculdades, universidades, pessoas que têm uma bagagem extraordinária e transformam o mundo das pessoas por meio de aulas, por meio de palestras, por meio de apresentações. Então, e de qualquer maneira, o mercado está bombando mesmo, com pessoas ávidas por buscar pessoas que têm um potencial que ajude as empresas a crescerem a partir de troca de experiências, porque é o que faz um palestrante. Há palestrantes de uma palestra só, vão fazer uma palestra porque só sabem falar sobre aquilo, mas há pessoas que estudam, buscam outros conhecimentos, têm a habilidade de trabalhar talvez em palestras motivacionais, inspiracionais, técnicas, religiosas, não importa, a pessoa tem que estudar. Mesmo porque uma pessoa não nasceu pronta para fazer palestra. Pode ter uma habilidade de comunicação, mas quantas pessoas há que têm habilidade de comunicação, mas sua fala é vazia, não tem conteúdo. E quantas pessoas têm um conteúdo muito profundo, mas não sabem falar, não sabem estruturar um pensamento, não sabem contar uma boa história, não sabem cativar e envolver as pessoas. E um palestrante é essa pessoa que não só tem o conhecimento, mas tem o público-alvo que vai influenciar e direciona todo um trabalho em função daquilo que vai fazer com que aquelas pessoas cresçam, se desenvolvam, tenham uma melhor possibilidade de uma vida melhor, quer seja profissionalmente, quer seja pessoalmente. Então, o palestrante passa a ser, nessa estrutura toda, um professor que muitas vezes está mais preparado do que um próprio professor. Um ponto que eu vou falar aqui, eu acho bastante grave em nosso país, que, infelizmente, as nossas escolas, por mais que seja o esforço que muitas universidades fazem, mas muitas delas não conseguem acompanhar a necessidade da demanda do mercado de trabalho. Porque se o nosso trabalho, por exemplo, existe, é porque não existe curso de comunicação, de oratória nas escolas. Então, o que nós fazemos é suprir uma deficiência, uma necessidade do mercado escolar. Então, por que as pessoas vêm fazer cursos de comunicação, de oratória, e ficam fascinadas e encantadas? Poxa, por que eu não fiz um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos? Quantas oportunidades foram perdidas porque na hora que eu fui chamado para proferir uma palestra, para dar uma entrevista, para representar a empresa diante de uma entrevista, eu não fui. E quando fui, eu fiz coisas que não devia, por falta de preparo. Então, se as pessoas estão preparadas na formação escolar, os nossos cursos e tantos outros, talvez não houvesse a necessidade de acontecer. Talvez tantos palestrantes não tivessem tanto sucesso.
porque o sistema educacional não tem o tempo suficiente para mensurar as necessidades, adaptar nos seus cursos aquilo que o mercado demanda. Daí, então, a importância de cursos dessa natureza, que tem uma profundidade. Você veja, quanto tempo que nós estudamos isso? Sim. Fiz mestrado recentemente, estou buscando novas informações, novos conhecimentos, tem novas tendências, ou seja, quanto mais se aprende, mais se descobre que há coisas novas para aprender. E aí se torna um especialista. Tanto que eu me tornei referência, tanto que, mas o seu curso é caro. Não, não é caro. Só um curso que eu fiz lá de mestrado nos Estados Unidos, eu gastei quase 50 mil reais. O que é caro, na verdade? Se eu vou compartilhar e entregar para as pessoas muito desse aprendizado que eu tive. Então, é relativo, porque você passa a ter o seu valor no mercado de trabalho. Obviamente, você tem que sobreviver, pagar as suas contas, um estúdio dessa natureza. Mas legal, tem um estúdio, não sei o que, então eu quero um estúdio mais barato, eu quero baratinho. Peraí, você quer mais baratinho? Então, monte lá o seu videozinho, o seu celular e faz uma gravação. Aqui tem equipamentos de primeira geração, tem toda uma estrutura, tem pessoas técnicas nos bastidores, tem toda uma estrutura preparando. Então, é claro que isso tem um valor. Então, é questão também de você ser valorizado primeiro, para depois você ser percebido no valor que você entrega para as pessoas. E o mercado de palestrantes, sem dúvida alguma, finalizando essa resposta, está bombando hoje. Só que ninguém nasceu sabendo fazer palestras. Aí é que nós entramos com recursos, ferramentas, tudo que a gente juntou ao longo do tempo, para oferecer às pessoas recursos técnicos, recursos de comunicação e também recursos de atitudes, para que as pessoas possam não só serem bons palestrantes, mas terem uma visão do mercado de trabalho que as espera, para que possam escolher o tipo e nível de palestra que vão realizar, para saber quanto vão cobrar nas suas primeiras palestras. Tanto que o bom palestrante hoje é remunerado na faixa de 20, 30, 40 mil reais. Mas eu não começo com esse valor. Claro, você vai começar talvez com um valor menor, 5, 10, 15 mil reais por palestra, meia hora, uma hora. E quanto mais você estuda, mais escreve livros, mais ganha notoriedade, mais você passa a ser reconhecido pelo que você entrega. E assim a pessoa pode crescer. Tanto que há palestrantes hoje que ganham os seus 50 mil reais, que são pessoas famosas, um Cortella da vida, no mínimo, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu soube já, vai cobrar 70 mil reais uma palestra. Não sei o valor também, estou chutando aqui, mas sem dúvida, assim, pessoas que ganham muito dinheiro numa única palestra. Por quê? Porque fazem a diferença no mundo. Sim. E essa é a preparação dessas pessoas. Sim. E eu acho que agora, né, em 2023, também tem um assunto, assim, que está muito em evidência, que não basta agora a gente ter as técnicas de comunicação, né? A gente precisa aprender a se comunicar de uma maneira não violenta, que é a comunicação não violenta, ou pela sigla CNV, que é um termo que está bastante em evidência, e eu sei que é um assunto que você também domina e que a Passadori também já largou na frente há muito tempo com relação a isso. Verdade. Conta para mim, qual é a importância da comunicação não violenta hoje para o profissional? Na verdade, sempre foi importante, só que agora damos nomes aos bois, né? Agora tem nome de comunicação não violenta. Mas sempre primamos pela assim, gentileza, educação, respeito, consideração para as pessoas. No nosso módulo, no nosso capítulo de comunicação interpessoal, nós sempre falamos assim, para você se relacionar com outras pessoas, o quão fundamental é você trabalhar com paciência, tolerância, flexibilidade, amor ao próximo, porque se não houver respeito, como é que você espera ser respeitado? Se você fala num tom agressivo, e a assertividade é outra matéria também fascinante, fantástica, que nos ajuda no sentido de eu entender que a outra pessoa tem um jeito diferente e eu tenho que respeitar as pessoas como são. E não apenas gostar daquelas pessoas que sejam iguais a mim, porque as pessoas se aproximam pelas afinidades. Eu não posso selecionar, eu vou gostar de você porque você é simpático e não vou gostar de você porque você para mim é antipático. Não, eu sou líder e vou liderar com pessoas que são diferentes de mim. E essa flexibilidade imposta hoje, talvez assim, pela própria estrutura, né, da comunicação não violenta, ele aprimora, ele afina um pouquinho assim esse tom, no sentido de respeito, consideração, paciência, tolerância, amor ao próximo. Coisa que nós já fazemos há muito tempo, só que não damos o nome de comunicação não violenta. Mas são recursos que têm a ver com respeito, têm a ver com consideração, têm a ver com percepção de que, se eu quiser de fato me relacionar com as pessoas, eu devo trabalhar no sentido de amor ao próximo, de humanização, que aliás é uma tendência hoje, todo o processo de liderança, qualquer que seja a liderança hoje, se fala em humanização. Humanização significa assim, não é controle e apenas gestão e controle, é de entendimento, de motivação, de inspiração, dar o exemplo na frente, porque as pessoas possam seguir o exemplo para serem melhores profissionais e também passarem a respeitar. E cria-se assim com isso um ambiente sadio, um ambiente próspero, um ambiente
de equipe, de time. E é isso que faz com que uma empresa cresça. Porque a competição, antigamente tinha uma competição, você tem que vencer o outro. Hoje a competição maior é a pessoa competindo com ela mesma, no sentido de ampliar seus horizontes, a sua capacidade para poder servir melhor. Mas também respeitar outra pessoa para se criar um ambiente agradável, para formar um clima organizacional adequado no contexto profissional. Então, percebe-se que a comunicação não violenta é um título que vem para corroborar aquilo que eu diria que é essencial. É como Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional. Sempre existiu inteligência emocional, sempre existiu a importância de você ter controle das suas emoções, de você não agir por ímpeto. Só que o Daniel Goleman, astutamente, ele juntou e passou a ser o pai do equilíbrio emocional, da inteligência emocional. Não, inteligência emocional vem desde a época, se você pegar a Bíblia, é toda ela um verdadeiro estudo de inteligência emocional. Respeito, amor ao próximo, paciência, tolerância, você vai colher aquilo que você planta, ou seja, são elementos que apenas foram sintetizados para efeito didático pedagógico na sociedade e nos estudos contemporâneos. Sim, não basta só hoje você ser comunicativo. A gente escuta muito isso, né? Ah, e tal pessoa é comunicativa, mas se você não tem a forma correta de fazer, você, como voltando no início da nossa conversa, você acaba destruindo ao invés de construir, porque Verdade. a palavra depois de proferida, isso também está na Bíblia, esquece, ela não volta mais. Os executivos, quero falar agora assim das altas patentes, que é um público que você também domina. Eles estão preocupados com isso? Não só estão, mas estão ávidos por esse aprendizado. Porque, novamente, não aprenderam nas escolas. Aí, em função de novos desafios e novas possibilidades profissionais, precisam correr atrás do prejuízo. Alguns exemplos. Tive o prazer de fazer um trabalho aqui como executiva de uma grande empresa da indústria farmacêutica, que estava pronta, preparada para assumir um papel de direção. Só que lhe faltavam algumas habilidades, algumas características. Por exemplo, ela tinha dificuldades para dizer não. Pessoa muito boa, aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, mas no seu papel de líder, ela tinha que saber direcionar e se posicionar. Então, até uma vez brincando com ela, foi um trabalho de mentoria, um trabalho personalizado. Não, mas eu tenho dificuldade para dizer não. Falei, então tá, posso pedir um favor? Vou falar o nome dela aqui na empresa, porque é uma questão óbvia, né? Não dá para falar. Mas então eu falei assim, me fala uma coisa, posso pedir uma gentileza? Claro, o que você quiser. Fale para mim, não. Então eu falei, não. Mais forte, não. Mais forte ainda, não. Então, o não você já sabe falar, agora vamos trabalhar esse não no lugar certo. Aí começamos a trabalhar. Maneiras dela dizer, não, olha, agora não dá para eu fazer esse trabalho. Olha, isso aí faz parte do seu trabalho, da sua equipe. Se der tempo, quando sobrar, eu vou fazer, mas não garanto, não posso assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Começou a fazer isso. Depois, em um certo momento, ela falou, não vou fazer, não dá para fazer, esse é um trabalho da sua responsabilidade, da sua área. Eu posso orientar alguma coisinha para a pessoa que vai fazer, mas eu não vou fazer. Eu sei que assim foi indo, é claro, isso aí foi. E outra, uma empresa que era extremamente machista. As mulheres tinham dificuldades em um posicionamento, porque os homens dominavam. Tal. Então, ela tinha também não ser um homem, mas com o jeito dela, com charme, beleza, estratégia, todo um jeitinho que ela tinha, saber trafegar com naturalidade nesse meio, que era machista. E saber também dar algumas respostas e dar algumas cortadas para se posicionar. Eu sei que assim foi durante todo um trabalho. Um dia ela entrou toda feliz na minha sala, fazemos esse trabalho lá na minha sala, outra sala. Daí a pouco entrou todo feliz, se levanta aqui, vem cá, me dá um abraço gostoso, daquele abraço, sabe assim, aconchegante. Já sei, você foi promovida. Foi, agora eu sou diretora. Porque era o que faltava para ela nesse processo. Eu estou usando isso como exemplo porque, às vezes, pequenos detalhes fazem toda uma diferença. Tinha outra pessoa que foi o diretor de uma empresa também, na área de seguros, é o CEO, o presidente da empresa. Porque ele tinha toda uma facilidade para falar com a sua equipe. Só que, em função de novas responsabilidades que a empresa assumiu, e dele também, tinha que internacionalmente fazer apresentações. Só que ele estava travado. Toda vez que ele ia falar, ele se travava. Então, ele precisava desenvolver toda uma habilidade para ter leveza, segurança, brincadeira, todo um bom humor, uma situação um pouco mais formal. E trabalhamos isso. Tanto que, no final, até depois fizemos um evento, eu tive o prazer de convidá-lo para ser um dos palestrantes desse nosso evento. E foi brilhante. Só podia ser brilhante. Então, assim, cada pessoa tem as suas necessidades. Mas, primeiro, precisa ter a humildade para saber que tem limite e precisa de ajuda. Porque não é sozinha que a pessoa vai realizar isso. Às vezes, uma ajuda profissional é como o médico que você vai. Ele vai te primeiro fazer um diagnóstico,
vai te ajudar a perceber os seus pontos positivos, te ajudar a perceber as suas necessidades, vai te orientar e vai te ajudar. E o mentor faz exatamente isso. Eu não vou dizer, o caminho é esse, você tem que fazer assim, mas vamos ajudando a pessoa no sentido de resgatar potencialidades e oferecer técnicas e recursos. E a pessoa vai treinando, vai praticando, daqui a pouco está no outro patamar. Depois desse patamar assume a possibilidade de assumir novas possibilidades e assim vai num processo continuado de desenvolvimento e aprimoramento pessoal. Perfeito. Estávamos aqui falando de executivos, de diretores. Agora, e o líder daquela empresinha lá na Conchinchina, que ele não tem acesso a isso aqui, ou, pelo menos, ele não chega até aqui, né? Como ajudar esse pequeno líder desse pequeno negócio que, de repente, não vai ter recursos para se aprofundar, mas como que ele pode se Nós temos feito aprimorar? vários trabalhos com startupeiros. O que é startupeiros? Adorei o termo. Então, que eu não conhecia, né? Startupeiros é aquela pessoa que montou uma startup, está ávido para crescer, desenvolver, mas não tem ainda, talvez, grana, não tem condições de fazer isso. Então, nós temos, assim, condições de ajudar as pessoas que no primeiro momento precisam desse ajuste, desse apoio inicial. É aquele empurrãozinho inicial que faz com que ela suba um degrau, um nível, né? Não se pode esperar que essa pessoa faça um trabalho como, por exemplo, executivo, que vai nos contratar para um trabalho de alto nível no sentido de mentoria. Mas ela vai dar um passo de cada vez. Primeiro, a percepção de que um empresário, um empreendedor, ela vai lidar com clientes, vai lidar com colaboradores, vai lidar com o mercado, vai lidar com pessoas internamente da empresa, vai lidar com pessoas de fora, vai lidar com compradores, vendedores, com um mundo, né, totalmente novo. E se a pessoa não foi preparada para isso, não é só um curso que ela faz de administração que vai gerar toda uma possibilidade, é todo um contínuo processo de aprendizagem. E ao longo do tempo ela vai buscando recursos e vai se aprimorando. E também, assim, na medida que ela tem a condição, ela vai fazendo investimentos. Por isso que ela faz um curso de formação, depois faz uma pós-graduação, depois, se for o caso, faz um mestrado, vai buscar informações técnicas. Tudo é um investimento que ela faz na vida dela. E o investimento em comunicação, ele não é uma questão, assim, básica. Eu diria, assim, que ela é fundamental mesmo, porque não existe isso no mercado. A pessoa tem que perceber que tem a necessidade e vai atrás. Ninguém vai bater na porta. Olha, você está com dificuldade de comunicação, sua fala está muito agressiva, você tem dificuldade de organizar e expor as suas ideias, os seus pensamentos e as suas emoções. E assim a pessoa tem um argumento, mas não tem as palavras, tem limitação de vocabulário, limitações gramaticais, é claro que ela vai ter muito mais dificuldades do que aquela pessoa que se preparou. Significa o quê? Esforço, estudo, ler livros, fazer testes, exercícios, procurar. Da mesma maneira que nós não podemos atender todas as pessoas, porque muitas pessoas vêm para cá, nem todas as pessoas têm a oportunidade de fazer um curso presencial e agora participar de uma mentoria, mas nós podemos atingir as pessoas onde elas estiverem, com cursos de EAD, em curso à distância. Então, temos a oportunidade de, à distância, atender a qualquer pessoa no país e talvez fora do país, como tivemos já muitas oportunidades em Portugal e outros países, pessoas que nos procuraram porque precisavam desse tipo de aprimoramento. Então, o mundo está aí para as pessoas que estão acordadas e buscam as informações. Por que eu fui fazer o mestrado lá nos Estados Unidos, em Orlando, numa universidade, fazendo marketing, ou seja, por quê? Porque era uma coisa importante naquele contexto, né? Porque lidando com neurociência e neuromarketing tem a ver com dopamina, tem a ver com neurônios, tem a ver com estímulos de processos de transformação pessoal a partir de estímulos. Então, eu passei a conhecer um mundo totalmente novo e que me abriu horizontes. E quanto mais nós estudamos, nós deixamos a nossa ignorância de lado e passamos para um mundo muito mais colorido, muito mais iluminado. O estímulo é assim, olha, faça um esforço. Às vezes um investimento pequeno vai trazer para você um resultado extraordinário. É assim que eu acredito. Faça um movimento, né, eu diria. Acho um movimento de comprar um livro e ler este livro e... e talvez esse conceito aqui não me ficou muito claro. Vou entrar nas redes sociais do Reinaldo, vou ver o YouTube da Passadori. Já é uma forma, porque né, nos anos 2000 a gente não tinha tanto isso, não. Mas hoje a informação, ela tá muito mais, né, muito mais a nosso alcance. Está aqui na tela de um computador, de um celular, né, que hoje é um computador. E, Reinaldo, você estava falando do seu mestrado, né, que você fez nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas vivências internacionais. Então, fui umas 10 vezes em eventos aí da STD, depois virou ATD. Então, em cada um desses congressos, e foi em várias cidades, Atlanta, depois foi em Novo México, enfim, várias cidades americanas, Nova York, etc.
Orlando, inclusive. E em cada uma delas, eram assim, vários dias de congressos. E assim, centenas de palestras, eu tinha que escolher aquelas palestras que tivessem mais a ver comigo. Fazer uma seleção e assistir essas palestras. Apesar das minhas limitações até hoje no inglês, mas absorvia lá boa parte do que eu conseguia. Então, essa é uma experiência extraordinária, porque não só as pessoas que iam daqui para lá, que nós formamos um verdadeiro grupo de troca de informações, depois continuávamos a nos encontrar para compartilhar e buscar mais conhecimentos além daqueles que nós havíamos trazido na nossa bagagem. Então, é um trabalho que se multiplicava pelas pessoas que tinham oportunidade de depois continuar com esses grupos de troca de informações. Então, foram vivências extraordinárias. E especialmente também esse trabalho de neuromarketing fiz na FCU, Florida Christian University, que foi lá em Orlando, e foi assim a distância, também lá teve no final algumas vezes estive lá em Orlando para certificação, para apresentação da minha tese, que inclusive gerou um livro, que foi um livro gerado para jovens. Então, um trabalho de comunicação que fiz pensando em jovens de ensino médio. E o tema do livro é Metodologia Falar, uma metodologia que nós criamos aqui, Método Falar. E assim, a tese da monografia do mestrado foi como apoiar jovens no desenvolvimento de ensino médio, no desenvolvimento da sua habilidade de comunicação verbal. E assim, todas as pessoas que ficam sabendo desse trabalho, escolas, nossa, quando é que vai ter isso? Quando eu falo isso em palestra, normalmente falo e cito sobre isso, quem de vocês investiria no seu filho para o desenvolvimento dessa habilidade? Porque normalmente os jovens, hoje muito lá, joguinhos, videogames, etc., não estão nem brincando de pipa, nem na rua, não estão lá com os seus joguinhos, limitando até a sua habilidade de comunicação. Sim. Estão muito restritos nessa área e nesse campo. Então, quem de vocês tem filhos que se comunicam pouco? E que vão fazer, logo, esses jovens vão participar de processos seletivos, vão ter que trabalhar, vão ter que conviver com um mundo adulto, que é um mundo frio, insensível, diferente da escola e da família, onde todo mundo passa a mão na cabeça, o aluno estuda um pouquinho, passa de ano, etc. Mas o mercado não, é frio. Se você não está correspondendo a uma expectativa, você é cortado do quadro de colaboradores. Da mesma maneira, assim, se a pessoa não se adapta, vai embora. Então é diferente, a pessoa tem que aprender de um jeito ou de outro. Então é muito melhor ela aprender com amor, se antecipando, do que depois correndo atrás do prejuízo. Então que nasceu esse trabalho em função disso. Tive outra experiência também, no México, estive várias vezes, também cursos internacionais, estive em outros países, tive o prazer de fazer um trabalho no Chile com o Humberto Maturana, que foi essa pessoa que criou toda essa estrutura, que gerou essas mudanças todas, que gerou assim, toda a estrutura do insight, do processo Hoffman, de outros trabalhos que tem a ver com autoconhecimento, enfim, toda uma estrutura que tem até com a programação neurolinguística. Como é o nome dele? Humberto Maturana, do Chile. Uhum. Depois no Chile também tive a oportunidade de fazer um mês inteiro de uma vivência lá, de um trabalho chamado Insight, daqueles que jogam a pessoa na parede, a pessoa desmonta todinho, depois a pessoa se reconstrói. Um trabalho chamado Insight, maravilhoso, com pessoas extraordinárias. Até hoje, depois de vários anos, temos amizade, um grupo assim que se fortaleceu ao longo do tempo. Então são experiências essas que não é só aqui, lá fora também tem muita gente que pode contribuir, desde que você esteja aberto para aprender. Uhum. Eu penso assim, se a pessoa está aberta para aprender, ela aprende em qualquer lugar, como você falou. Vai lá, compra um livro, dá um primeiro passo, gostei do que você falou, Kelly, faz o movimento. Sai da sua zona de conforto, do seu ponto estático e vai à ação, vai fazer alguma coisa. Ficar esperando cair, como aquele vendedor que fica esperando cair lead no colo. Cara, vai atrás, faz prospecção, bate na porta, se vira um bom vendedor, aquele que não aguarda o lead. Não, vai. Talvez espera também, mas não é só isso. Não, é que é um complemento, né? Mas o vendedor, ele tem que ir atrás. Ele tem que vai atrás, faz acontecer e enche, vende e fica feliz porque pode ganhar tanto quanto o presidente da empresa. Uhum. Esse é o papel do bom vendedor. Aliás, né? Vários representantes comerciais. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Ela falou, os representantes comerciais ganham mais do que o CEO da empresa. Muitas vezes. E é uma profissão em praticamente extinção. Hoje, quando você encontra um bom vendedor, Eu tenho uma visão, não sei se é essa daí, tá? Porque antes, quando era assim, a pessoa não conseguia ser nada na vida, ia ser vendedor. Talvez não tivesse qualificação. Só que com o tempo, as empresas mesmo começaram a perceber o quão é importante um bom vendedor. Então começou a ter escolas que preparavam vendedores, pessoas que se especializavam em vendas, em negociação, em processo de técnicas de vendas, em persuasão, em apresentar produto, depois lidar com objeções, depois fechamento. Ou seja, tem técnicas. Mas acima de tudo, o vendedor, eu entendo que é aquele profissional especial,
Aquela pessoa que tem uma fibra, que tem força, que tem determinação e vontade de ganhar muito dinheiro e de crescer. Porque não é qualquer pessoa que é hoje vendedor. Não. Hoje um bom vendedor, ele é escolhido a dedo e é assim, muito bem remunerado, principalmente com comissões gordas, porque a partir disso ela pode ampliar o seu salário. E aliás, um bom vendedor não é aquele que nem sequer quer ganhar no fixo. Eu quero ganhar com uma boa comissão. E esse é o bom vendedor, porque ele sabe e garante que o trabalho dele vai gerar um resultado. Primeiro, que a empresa quer e que ele vai ser, obviamente, recompensado pelo seu esforço, pela sua capacidade, pela sua habilidade. Falando em mercado de trabalho, hoje tem muitas pessoas, ou se não estão fazendo, estão com desejo de fazer uma transição de carreira, de se reposicionar no mercado. Sim. Mas é nítido a dificuldade que as pessoas têm nisso, né? A gente veio de uma geração que eu ligo muito, Reinaldo, da época da Revolução Industrial. Nós somos filhos dos filhos da Revolução Industrial, né? Que nós crescíamos, estudávamos, tinha que arrumar um emprego, se desse, tinha que passar no concurso público e você ficava naquela empresa para o resto da sua vida. E aí hoje as pessoas estão despertando para isso, só que com muita dificuldade, né? O que a estrutura da Passador, o conteúdo, os cursos, de que maneira pode ajudar essa pessoa que ainda não sabe o que vai fazer? O nosso trabalho, na verdade, quando se fala em curso de comunicação, na verdade é um curso para a vida. Quantas e quantas vezes nós ouvimos o seguinte: poxa, eu vim aqui fazer um curso para aprender a falar um pouquinho melhor, para vencer minha timidez e sair daqui com uma percepção diferente. Tanto que nós temos aqui na nossa sala, e na outra sala também na recepção aqui da Passador, um grande espelho. O espelho para a pessoa se ver até a alma nesse espelho, tão bonito que é. Mas a ideia do espelho tem a ver com o que nós fazemos aqui, ajudando as pessoas no processo de autoconhecimento. E na medida que a pessoa se dá conta de que ela tem tantas habilidades que não estavam na consciência, ela começa a ter mais segurança, mais firmeza, mais assim, percepção de que ela é uma pessoa poderosa. Tanto que, mas eu nunca fiz isso, não significa que você não sabe fazer, significa que você não percebeu ainda que você tem capacidade. Esse espelho, nesse sentido figurado, ajuda as pessoas no processo de perceberem suas qualidades. Quais são essas qualidades? Primeiro assim, uma das primeiras coisas que fazemos no exercício, faça uma relação das suas 50 características positivas. Quantas pessoas de 50? Não, 50. Só que depois a pessoa começa a falar assim, bom, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa bondosa? Eu sou. Mas eu não sou o tempo todo. Não importa, se você percebe bondade, você coloca lá. Você é uma pessoa generosa? Você gosta de chegar na hora? Pontualidade? Você é uma pessoa organizada? Eu não organizo, arrumo minha cama, não sei o que, meu armário. Então é organizado. Pode não ser em tudo, mas é. E assim, numa primeira pergunta, daí a pouco tem 20. Bom, organizada, determinada, firme, assim, proativa, trabalhadora, esforçada. Ou seja, uma pessoa que é positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa grata, tem gratidão. Quantas características você tem? A pessoa que coloca 50 características, ela começa a olhar de uma maneira extraordinária, de uma forma diferente. Tivemos aqui um executivo que foi lá da cidade do Ceará, do grupo Brenan, um executivo lá, estava se preparando para assumir um cargo muito importante na empresa. Ele veio fazer um trabalho personalizado aqui. Ficava aqui atrás, no hotel Maxud Plaza, que agora fechou, está fechado, Maxud, aqui atrás, estamos na Avenida Paulista, aqui na rua de trás. Ele ficava hospedado lá. E todas as manhãs ele vinha fazer o curso aqui com a gente. Aqui. Curiosamente, era um senhorzinho muito simpático, viajou pelo mundo, da família, né, com muita condição, abastada, etc. Viajou pelo mundo e tal. Só que nessa hora ele ia assumir um papel muito importante na empresa, da família. Só que era muito humilde. E toda vez que ele falava dele, não, imagina, quem sabe, não. Ele era uma pessoa que não se dava o talvez devido e necessário valor. Não no sentido prepotente, eu posso, invertendo o processo. Algumas pessoas são arrogantes, porque elas falam demais de si mesmas, e acabam sendo agressivas, porque ficam enaltecendo suas qualidades, pessoas que se vangloriam por qualquer coisa. Então, esse senhor era muito humilde. Eu falei assim, olha, tem uma lição para amanhã o senhor me trazer aqui. Pois não, qual é? Exatamente isso. Uma relação de 50 características positivas. Sabe o que ele me respondeu? Não vem amanhã. Não vem amanhã. Só que assim, como não? Tá bom, o senhor me contou lá que no entorno da empresa, o senhor fez lá, construiu numa comunidade lá, numa favela, o senhor fez lá uma escola, deu saneamento básico, ajudou aquelas pessoas, né? Eu vejo aí bondade, eu vejo generosidade. Mas qualquer pessoa teria feito. Ele disse, não foi o senhor que tomou a iniciativa, foi lá e fez? Fui eu. Então, que tal bondade? Com um pouquinho de esforço ele colocou. Eu falei, nós marcávamos aqui todos os nossos encontros às 8 horas. Eu chegava às 5, 10 para as 8, o senhor já estava aqui.
Então, me parece que pontualidade é um valor importante para o senhor. Eu sou pontual. Quando marco a reunião, a pessoa não vem, eu tranco a porta e ninguém entra. Porque o pessoal sabe que eu gosto de começar na hora. Tá. Aí, 2, 3 perguntas. O senhor viajou pelo mundo, é uma pessoa muito culta. Quantos países o senhor conhece? 80 países, olha só. Então, o senhor tem uma cultura fantástica, né? Um pouquinho. Poxa vida, quem é que tem quem viaja assim? Cultura geral, a gente colocou cultura geral. E assim, ele foi colocando, no dia seguinte ele chegou, 50 características. O curioso é que ele falou assim, Reinaldo, e você não sabe que isso provocou em mim, mexeu comigo. Eu não sabia, não me dava conta de que eu era possuidor de tantas qualidades. Eu não sou generoso o tempo todo, eu não sou bondoso o tempo todo, eu reconheço isso, mas eu não percebia que eu era possuidor dessas qualidades. E o que acontece? Na hora que a pessoa traz para a consciência, alguma coisa muda no seu coração, na sua cabeça, porque ela percebe que ela pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Então tem a ver com autoestima, tem a ver com reforço psicológico, tem a ver com segurança. E também, ela percebe nesse processo de autoconhecimento as suas limitações, os seus gaps, aquilo que ela não sabe fazer. E precisa então saber que precisa aprender como organizar uma ideia, como estruturar uma palestra, como trabalhar a voz, o corpo, a postura, que são aspectos mais técnicos, eu diria, mais fáceis. Então, voltando. Por isso que as pessoas ficavam fascinadas. Isso aqui é um curso de vida. Eu não sabia que eu tinha esse poder, essa capacidade. Porque a transformação começa em tudo na vida, começa na cabeça. O resto são técnicas e práticas que a pessoa vai desenvolvendo e vai sedimentando o conhecimento e cristalizando o aprendizado. Perfeito. Reinaldo, a gente está chegando ao fim, mas tem 2 perguntinhas aqui ainda que eu quero fazer. Você estava falando do Maxfield Plaza. E eu gosto de pegar nos detalhes. Por que você escolheu a Avenida Paulista para sua empresa? Minha vida sempre foi nutrida e movida por paixão. Eu sempre fui apaixonado pela Avenida Paulista. Tanto que, quando o próprio professor Melantônio, eu falei com ele que queria montar a minha escola, ele falou, procura um lugar. Para mim, o melhor lugar do mundo era a Avenida Paulista. Eu sei que eu não tinha grana, trabalhava numa outra empresa já há muitos anos, enfim. Trabalhava, pra você ter uma ideia, trabalhava na Philco, rádio e televisão na época. Tinha o equivalente, ganhava lá o equivalente, tinha 20 salários mínimos na época. Um nível assim até bem bom, né, em função daquilo que eu fazia naquela época. Meu próximo nível já seria ter um carro da Philco Ford à minha disposição, para você ter uma ideia do estágio que eu estava. Então, eu quis que fosse num lugar, assim, fantástico. Para mim, o melhor lugar, Avenida Paulista. Poxa, mas a Avenida Paulista tinha que ser lugar, porque eu trabalhava na empresa, não ia largar a empresa no primeiro momento, ia fazer os trabalhos de sábado e finais de semana. Então tinha que ser um lugar que funcionasse 24 horas. E vai encontrar um lugar, até hoje, na Avenida Paulista, com um prédio que funciona 24 horas. Praticamente não existe. Esses existem, são raríssimos. Então o que eu conheci de zelador, porteiro, de assessorista, de pessoas aqui na Avenida Paulista, até que então encontrei, exatamente nesse prédio onde estou hoje, exato 38 anos, um lugar que funcionava 24 horas. Esse prédio aqui, muito embora premiado, era um prédio meio caído, meio decaído, meio abandonado, os caixilhos assim das janelas enferrujados, até caía de vez em quando uma janela aqui, outra. Era um prédio decaído. Tanto que entrei aqui, aluguei uma sala, depois comprei outras salas também, e aqui montamos o nosso quartel-general. E assim foi ao longo desses 38 anos, ajudando o prédio a se reerguer, sempre participei do Conselho Deliberativo, ajudando a tomar decisões. Estamos agora finalizando a troca dos elevadores de primeira linha, eles são Krupp, ou seja, elevadores de primeiro mundo, no qual você tem até... É maravilhoso entrar aqui, super tecnológico, né? Tudo. Trocamos toda a parte elétrica. Posso falar o endereço? Claro. Avenida Paulista 726. Aliás, assim, edifício Palácio Quinta Avenida. Esse edifício aqui ele foi premiado, porque é o único prédio que tem, bem antigo, tem 50 anos esse prédio aqui. E veja assim, é um prédio moderno. Apesar de tanta idade, você entra aqui parece que ele foi construído ontem. É a cara de um estúdio de podcast. Que aí tá a minha outra pergunta. Agora, por que você decidiu criar um estúdio de podcast? Tá. Por algumas razões. Primeiro, para servir aos nossos alunos. Alunos, mentores, diretores, gestores, pessoas que precisam de uma qualidade, num nível mais de um nível de excelência. Eu sempre primei pela excelência e pela qualidade. Então, no primeiro momento foi assim, servir aos nossos alunos que agora vão fazer gravações. Aqui, se nós puxarmos essa cortina aqui, tem atrás aqui um chroma key, onde nós podemos fazer os nossos treinamentos à distância. Aqui é um estúdio que se modifica, ele se transforma. Temos aqui o Vladimir, que é o nosso assessor técnico. Então, aqui é a questão de adaptação. Esse aqui é um estúdio que se modifica.
Tanto que ele serve para fazer o nosso podcast, serve para fazer nossos EAD, serve para fazer gravações dos nossos alunos. Depois temos uma iluminação toda especial, que aquece, tem todo um recurso tecnológico, iluminações de primeira qualidade, um microfone aqui de altíssimo nível, câmeras assim de altíssima resolução com 4K, ou seja, tudo de melhor. Então, primeiramente os nossos alunos. Depois, fazemos aqui os nossos vídeos, os nossos programas de EAD. Então, na medida que eu faço, agora há pouco eu falei, nós fazemos cursos aqui presenciais. Mas por que não ampliar isso para o mundo inteiro? Com cursos à distância. Temos aqui a nossa Cristiane Rara, que é a nossa gestora didática pedagógica, está aqui do lado assistindo e participando, que está nos ajudando na formatação, na elaboração dessa estrutura dos nossos produtos em EAD. E são cursos maravilhosos, com profissionais que vão desenvolver o curso, são grandes ícones e nomes de mercado consagrados. Então, é sempre primando pela qualidade. As pessoas e as empresas que nos compram, são aquelas pessoas que ficam satisfeitas. Se nós não recebemos as melhores avaliações, a frustração é grande. Então, nosso esforço, nosso trabalho todo é nesse sentido de oferecermos aquilo que há de melhor em termos de mercado nesse contexto. E assim, também para os nossos parceiros e amigos que querem fazer agora, estamos aqui em vias de, o próprio, posso falar esse nome porque já está contratado com a gente aqui, o Lívio Giosa. O Lívio, ele faz um trabalho fantástico aqui no Avenida Paulista, ele é presidente de uma associação Viva Paulista. Ele vai fazer um podcast aqui por semana, trazendo aqui o presidente da Fiesp, o presidente de um shopping, o presidente de outro shopping, grandes empresários aqui, de grandes bancos aqui da Paulista, e vai entrevistar aqui em nosso estúdio. Então, o Lívio Giosa é esse nome, assim, ele foi deputado estadual, enfim, uma pessoa muito enfronhada aí nos meios de liderança do Brasil, e é a pessoa que vai usar o nosso estúdio. Estamos em vias de uma contratação, já praticamente acertado, de uma equipe, de um grupo que vai trazer aqui grandes jogadores de futebol, grandes jogadores e grandes ídolos no mundo esportivo para serem entrevistados aqui nesse espaço. Ou seja, também servir às pessoas que desejam um estúdio de primeira qualidade e que fica bem localizado, Avenida Paulista, próximo ao metrô, com facilidade de acesso. A pessoa chega aqui, entra no elevador, às vezes, olha só um detalhe que me foi pedido. Poxa, mas a pessoa quando chega aqui, ela vai ter acesso, vai ter que circular no meio de pessoas? Não. Ela vai entrar no elevador, não é exclusivo o elevador, mas ele vai vir direto, claro, pode ter as pessoas que vão entrar no elevador junto com a pessoa, mas entra na garagem, entra no elevador e sai diretamente nesse andar. Eram os requisitos que eles queriam, porque são pessoas famosas, para não serem assediadas, correrem riscos, até de, quem sabe, sequestro, então tem essa segurança também. Um prédio que tem muita segurança, ou seja, são detalhes que fazem com que o nosso estúdio seja esse estúdio que vai, não tem como, até eu conheço uma tal de Kelly, que vai trazer pessoas... É isso que eu ia falar, tá, gente? Eu vou gravar aqui também. Aliás, eu conheci essa equipe maravilhosa, porque eu vim aqui fazer uma cotação, eu vim fazer um orçamento para alocar o horário, e eu estou aqui sentada entrevistando essa figura maravilhosa, tá? Mas eu também, tá, Kelly Passos, também vou gravar aqui, vou ficar muito importante, gravando nesse lugar aqui maravilhoso. E, Reinaldo, olha, gente, eu gravo em vários estúdios, em várias cidades. A estrutura desse estúdio aqui é sem igual. Maravilhosa, eu tô encantada. Aliás, eu já tinha ficado encantada. O dia que eu vim aqui ainda estava desmontado, mas conhecendo, vendo a estrutura, vendo equipamento, eu falei, gente, isso aqui é fantástico. E assim montadinho, então, ficou maravilhoso. Queria parabenizar você, todo o seu time, que eles são incríveis, e eu tenho certeza aqui que você vai ficar louco com a agenda, falando não tem mais horário, marquem outro dia, e eu também estarei aqui com os meus clientes gravando, viu? Vai ser um prazer receber você aqui, cara. Muito obrigado. Eu queria te agradecer. O nosso episódio chegou ao fim, mas queria externar minha profunda gratidão por essa reconexão, porque me parece que eu conheço você aí de muitos e muitos tempos. E Vai essa ver, oportunidade... Conhece, você tem essa história de vidas passadas? Eu não falo mais de encontro. Para mim, tudo é reencontro agora, porque é a sensação que eu tenho que eu conheço as pessoas desde antes. E eu acredito muito nisso e eu quero te agradecer esse espaço, agradecer o convite de estar aqui nesse momento especial da Passadori, né, completando 38 anos, com uma inovação maravilhosa dessa que vai servir muita gente. E a nossa missão como comunicadora é servir, então eu estou duplamente feliz de ver esse espaço e estar aqui com vocês neste momento, viu? Para fechar, uma última pergunta. Teve alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? Olha assim,
Tem umas 50, mas também. Não, mas aí ia precisar 4 Não, horas de assim, eu gravação. acho Daí assim, não que dá. no primeiro momento, a ideia básica desse trabalho, desse encontro, é mostrar para as pessoas que vão nos assistir que isso aqui é um trabalho feito com muito amor e carinho, com muita dedicação, com uma equipe comprometida, conectada. Eu diria mais assim, uma equipe que está vinculada nesse processo, né? Com conexão, nesse propósito de servir mesmo. E é gostoso você ter um sonho é compartilhado. Quando as pessoas sonham junto, não tem como as coisas não serem diferentes. Então, sucesso, crescimento. E a nossa missão é justamente essa, nesse processo de engajamento com todo mundo, para gerar aquilo que há de melhor nesse contexto. Aproveitando também, você falou do nosso endereço, ficamos aqui na Vida Paulista, no número 726, no 11º andar, à disposição de vocês também. Quiserem entrar no nosso site, é passadore.com.br, lá vai ter muita informação, que está sendo remodelado também o nosso site, sempre buscando, a gente sempre muda, né? Sempre melhora um pouquinho. Temos lá vários produtos à sua disposição. Temos o nosso canal também, que é Falar é Fácil, no YouTube, com muitos vídeos lá à sua disposição também. E aí tem os nossos endereços aí no YouTube, enfim, que é no LinkedIn. E a gente está sempre aí no mercado, agora utilizando as mídias digitais e sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas. E quero aproveitar, Kelly, para te agradecer. Que encantadora que você é. Traz assim, uma leveza no jeito de fazer, de conduzir uma entrevista. Então, o bom entrevistador não é aquele que fala, é aquele que sabe tirar proveito das pessoas que tem. Então, nesse momento, não teve nenhuma pergunta que você deixou de fazer. É claro que a gente poderia enveredar por esse caminho, entrando em partes técnicas e outros assuntos. Sempre tem assunto. Talvez a gente tenha que fazer tantos outros, né, trabalhos dessa natureza para aprofundar um pouquinho mais os assuntos. Só um exemplo, aquele livro lá, Quem Não Comunica Não Lidera, depois aquele lá, de Media Training, quantas informações, quantos conhecimentos há, aprofundar cada um desses contextos, falar sobre, talvez assim, que é trabalhar com alguns outros elementos mais específicos e pontuais, situações de vendas, de negociação, de liderança, de contatos, atendimento a clientes. É um mundo fantástico esse nosso da comunicação, não é verdade? Sim. Então, eu quero te agradecer pela habilidade, pela gentileza e por esse sorriso maravilhoso que você tem, que encanta todo mundo. Então, Gratidão. muito agradecido por estar aqui com a gente e começamos juntos essa jornada aqui. Eu espero que lá na frente olhe para trás e fale, nossa, como valeu a pena a gente fazer esse envolvimento, criar essa condição. Talvez daqui criem novos produtos, criemos possibilidades, junto com toda a nossa equipe, para que consigamos atender cada vez mais pessoas que saem daqui mais felizes com o trabalho que a gente realiza. É isso. É isso, gente. Esse é o nosso servir. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.